Olá! Hoje nós vamos aprender a medir o nível de energia de uma pessoa utilizando uma ferramenta que se chama biômetro de Bovie. Com essa ferramenta, nós podemos medir a energia de tudo, de alimentos, de pessoas, de animais, de lugares. Saber fazer essa medição é importante porque nos dá informação a respeito da vitalidade da pessoa, tá certo? Se ela está saudável ou doente, também nós podemos saber, e qual é o grau dessa saúde ou dessa doença. Vamos lá então? Deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. Antes de começar, nós devemos lembrar de novo que tudo é energia, que a energia é informação, que nós podemos sentir essa energia. E, com o nosso pêndulo, podemos identificar essa energia, medi-la e classificá-la, certo? Sim, eu vou ser repetitiva nesse sentido. Como vimos antes, temos alguns elementos que identificamos, medimos e qualificamos. A energia, segundo o biômetro de Bovie, o nível de consciência, segundo a escala de Hawkins, e anatomia sutil, principalmente, tá certo? Bem, depois dessa introdução, vamos conhecer de que se trata a energia medida em unidade de Bovie, tá? Essa imagem que você está vendo é a ferramenta original para medir a energia na escala de Bovie. Se chama régua de Bovie. E de onde saiu isso? De onde surgiu essa tal dessa régua de Bovie? A régua de Bovie foi criada no século XIX pelo francês Antoine de Bovie e pelo engenheiro Simoneton. Eles descobriram que cada agente patológico se desenvolvia em um certo nível de vibração. Foi assim que eles descobriram qual seria a escala da tuberculose e do câncer, por exemplo. E é assim, medindo a energia de uma pessoa, que é possível identificar se o nível de energia dela está dentro da escala da saúde ou da doença. E se ela estiver na escala da doença, dá para saber qual é a doença. Um dos criadores da régua de Bovie, por exemplo, o engenheiro Simoneton, teve tuberculose. Então, o que ele fez foi medir a energia de todos os alimentos antes de consumi-los e só comia aqueles alimentos que apresentavam um nível de energia alto. Foi assim que ele se curou da tuberculose em uma época em que essa era uma doença letal. E isso só era possível porque a régua de Bovie media as energias sutis. Porque nós sabemos que às vezes os alimentos, as pessoas, os lugares e os objetos podem ter uma apresentação impecável, mas não podemos afirmar o mesmo da sua energia. Graças aos estudos de Bovie e do engenheiro Simoneton, que eu não sei até hoje como se pronuncia esse nome, podemos medir o que não se vê. Vamos ver como fazer isso, então? Bem, para usar a régua de Bovie, nós colocamos o testemunho aqui nesse espaço do lado esquerdo da régua, como você está vendo na imagem. Para medir a energia nessa régua, o uso do pêndulo deve ser diferente. Tem que ser feito com uma técnica que se chama de técnica do pêndulo lançado. Na técnica do pêndulo lançado, a gente faz a pergunta e lança o pêndulo na horizontal para a direita. E ao voltar, quando o pêndulo volta, ele vai parar na resposta e vai fazer um movimento vertical para nós podermos identificar qual é a resposta. É uma técnica que, na verdade, requer um pouco de treino. Vamos lembrar que nós temos dois tipos de testemunho, o natural e o sintético, lembra? O natural nós colocamos diretamente no espaço destinado ao testemunho. E quais são os testemunhos naturais? Você lembra? Unha, cabelo, sangue, saliva. Já os sintéticos, precisamos primeiro
valorizá-los no decágono durante o tempo determinado. E quais são os sintéticos? Cartão de visita, roupa. E quais são os mais usados? A foto e o testemunho lexical, que é um papelzinho com o nome completo da pessoa e a data de nascimento. Ok. Mas quais são os parâmetros para saber se uma pessoa está saudável ou está doente? A partir de 6.500, nós podemos considerar que a pessoa está saudável. É claro que o ideal é que ela esteja com pelo menos 7.000, mas a partir de 6.500 já podemos considerá-la saudável. Quando a energia da pessoa está calibrada em 2.000, ela está na mesma zona do COVID. Significa que ela está com COVID? Não, definitivamente não. Essa ferramenta não é para fazer diagnóstico, tá certo? Estamos falando de energias sutis. Significa o quê? Que o nível da vitalidade dela está tão baixo que ela está vibrando na mesma frequência da COVID. E isso é perigoso, como vamos ver daqui a pouquinho. Já uma pessoa que está calibrada em 3.000 está vibrando na mesma frequência do câncer. E outra vez, não significa que ela está com câncer, por favor. Mas se medirmos a energia de uma pessoa com câncer, dependendo da gravidade do quadro dela, ela também pode estar calibrada nessa mesma escala da régua de Bovie, tá certo? Que é 3.000. Já uma pessoa com depressão pode estar em uma zona de 3.500 na escala de Bovie. Isso também não significa que ela esteja com depressão, significa que ela está vibrando na mesma frequência que a depressão. São duas coisas diferentes, que existe aí uma ressonância. Ela pode estar, por exemplo, passando por um luto. Não é verdade? Perdeu algum familiar, está passando por uma separação, está processando um luto. Bem, você já pode usar a ferramenta? Você já pode fazer a técnica do pêndulo lançado? Bom, felizmente isso não vai ser necessário. Neste curso eu não vou te ensinar na prática como isso se faz, até porque eu não uso essa prática, porque eu acho muito mais prático utilizar o biômetro, né? Como vimos em outra aula sobre os biômetros, nós podemos fazer biômetros de absolutamente tudo. Então, na atualidade, muitos radiestesistas, em vez de usar a régua, né, de Bovie, eles usam esse biômetro que é a adaptação da régua, uma adaptação. Por isso nós falamos biômetro de Bovie em vez de régua de Bovie. Que alívio, né? Vamos ver então como interpretar as escalas do biômetro de Bovie? Você me acompanha nessa? Na parte de cima do biômetro estão os números que representam as escalas. Começa em 1.000 e vai até 5.000. Logo abaixo dos números, nós vemos como identificamos se a pessoa está na escala da doença, da saúde, da vitalidade e da espiritualidade. Vemos que de 1.000 a 6.000, a pessoa está na zona da doença. De 6.500 a 10.000, a pessoa está na zona da saúde. De 11.000 a 24.000, a pessoa está na zona de vitalidade destacada, né? E de 25.000 em diante, a pessoa está na zona de uma zona de energia elevada, de espiritualidade excepcional. No próximo nível, nós vemos subdivisões da escala. Para entender melhor essas subdivisões, vamos imaginar duas pessoas. Uma é calibrada em 1.000 e a outra calibrada em 6.000. O que elas têm em comum? É que ambas estão calibrando na zona da doença, certo? Porém, a que calibra em 1.000 está mais perto da zona da morte e a que calibra em 6.000 está mais perto da zona da saúde. Então, mesmo dentro da zona da doença, nós temos zonas mais críticas e zonas menos críticas.
Uma pessoa calibrada no 1000, como eu disse, está perto da zona da morte. Uma pessoa calibrada em 2000 e 3000 está na zona de um estado crítico da doença. Já uma pessoa calibrada em 4000, entre 4000 e 6000, está em uma zona de fragilidade, de fraqueza. Então, se a pessoa calibrar abaixo da zona da saúde, é importante determinar bem em que escala ela está. Então, as cores vão nos ajudar na hora de identificar as zonas e as subzonas. Aqui no lado esquerdo do biômetro, vemos então estão as zonas da depressão, do câncer e da Covid, tá certo? Se você prestou atenção na régua, nela não tinha a depressão nem Covid. A depressão já existia no século XIX, mas não era algo que se discutia. E a Covid é uma doença mais atual, tá certo? É que podemos utilizar o biômetro de Bovie para medir qualquer doença. Aliás, como eu disse no começo, podemos medir a energia de qualquer coisa, ok? Aqui, por exemplo, temos referência de saúde. Os animais mamíferos, se estão saudáveis, eles devem calibrar entre 6.000 e 8.000, dependendo da espécie. Então, se você for fazer uma análise de um animal, né, da saúde de um animal, da aura de um animal, você vai ver aí que eles devem calibrar entre 6.000 e 8.000, dependendo da espécie. As plantas devem calibrar em 7.000 e 7.500. É por isso que faz bem para a gente, quando a gente não está bem, a gente se energizar com a natureza, tá certo? Abraçar uma árvore, isso a gente acaba chegando no nível nos ajuda a chegar no nível da saúde. E nós, os seres humanos, quando estamos saudáveis, eu já disse, costumamos calibrar entre 6.500 e 8.500. Agora, que já sabemos disso, vamos fazer análise? Para fazer análise, não podemos esquecer a preparação que você aprendeu no módulo anterior, certo? Se proteger com o Yoshi ou 9 círculos e levando em consideração que você está bem para fazer a análise. Né? Outra coisa, atingir o estado alfa, respirar fundo, ficar no estado meditativo. Terceiro, manter pernas e braços descruzados, né? O corpo tem que estar relaxado, os pés bem apoiados no chão. Quarto, encontrar o ponto de suspensão. Qual é aquele ponto de suspensão? Qual é o ponto de suspensão? É aquele ponto em que a correntinha ou aquele ponto ou no cordão ou na correntinha do pêndulo que melhora as nossas respostas, né? Que potencializam as nossas respostas. Quinto, formular perguntas claras, nada de titubear, nem de fazer perguntas de forma ambígua, temos que fazer perguntas claras e objetivas, certo? Sexto, manter um estado passivo de espera. Paciência, minha gente, paciência, tá? A prática vem com o treino, a prática vem com a prática, tá? A experiência vem com a prática. Sétimo, confiar. Se nós levarmos em consideração as recomendações que você já aprendeu, não tem erro, tá certo? E outra coisa, lembre-se de se assegurar que o seu pêndulo está limpo energeticamente. Se não estiver e você não se lembrar como faz isso, reveja a aula sobre limpeza do pêndulo. Se nós fizermos a nossa preparação direitinho e o pêndulo está limpinho, só temos que colocar o testemunho assim, como você está vendo aí na imagem, né? Lembrando que pode ser um testemunho natural, como cabelo, unha, saliva, sangue, enfim, ou um testemunho sintético, passando antes pelo decágono. Na imagem, nós usamos um testemunho lexical, mas você pode fazer o mesmo com uma fotografia também. Evidentemente, passando antes a fotografia pelo decágono e que essa fotografia seja o mais atual possível. Com isso feito, posicionamos o pêndulo na base do biômetro e perguntamos:
qual é o nível de energia do testemunho, né? Aqui no nosso caso, nós temos a nossa Maria da Luz Assunção, né? Então, eu pergunto, qual é o nível de energia de Maria da Luz Assunção, nascida no dia 29 de fevereiro de 1992? E esperar a resposta. Quando tivermos a resposta, vamos ver em que zona está calibrando, né? No meu caso aqui, a Maria da Luz, né? O testemunho, se está calibrando na saúde ou na doença. Se estiver na zona da saúde, nós vamos identificar a gravidade da escala, certo? Fácil, não é? Bem, depois eu vou deixar exercícios para você praticar. Por hoje é só. E na próxima aula nós vamos aprender a medir o nível de consciência de uma pessoa na escala de Hawkins. Então, até lá!